Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Pela misericórdia do Senhor, pela sua infinita graça, nos reunimos novamente em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 30, para darmos início a esse nosso momento de celebração. Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhe são fiéis. Louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. E então o Senhor me deu as costas, e eu entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagens terá se eu morrer? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança. Tiraste as minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Este é um salmo de Davi, um salmo que fala aos nossos corações, um salmo que ele abre a sua voz, ele solta a sua voz em oração ao Senhor, provavelmente em um momento em que ele estava passando por algum tipo de enfermidade, e ele diz que o Senhor o curou à medida que ele clamou e suplicou a ele. E ele chama o povo a louvar e a cantar ao Senhor pelo santo nome de Deus. Porque por mais que Deus se ire conosco, essa ira do Senhor conosco é apenas um instante. E já está bom demais, né? Já pensou se Deus ficasse irado com a gente por um bom tempo? A gente não resistiria. Então essa ira é só um instante. Mas o favor dele para conosco dura uma vida inteira. A noite, muitas vezes, ela pode parecer longa para nós. Uma noite de choro, uma noite de dor e sofrimento. Mas a certeza que nós temos é que o dia vai chegar, o amanhecer vai romper a escuridão, a luz vai brilhar sobre as trevas. E aquilo que para nós era pranto, choro, dor, o Senhor vai transformar em alegria e júbilo, para que nós pudéssemos louvar ao Senhor. Porque o próprio Davi diz: Que vantagem o Senhor tem se eu morrer? O pó não vai te louvar, o pó não vai te exaltar. Mas uma vez que o Senhor estende a sua misericórdia, a sua graça para mim, o meu coração é transformado. O meu luto, a minha escuridão vai-se embora. A luz do Senhor brilha em meu coração e me conduz a louvar ao Senhor, a transbordar de júbilo e alegria. Eu acho que esse é um grande desejo do nosso coração, que por mais que nós venhamos a passar por lutas e dificuldades, o nosso desejo é sempre de olhar um pouco adiante e enxergar uma luz. Saber que, olha, a dor e o sofrimento tem um ponto final, tem um momento para se encerrar. E quando isso se encerrar, eu vou poder louvar o Senhor mais ainda. Porque passar por isso tudo é muito difícil. Mas quando nós passamos com o Senhor, nós temos motivos de louvá-lo quando nós atravessarmos por tudo. Então eu quero convidar você a abrir o seu coração, a deixar que o Senhor fale contigo nessa manhã. Não sei ao certo o que muitos estão passando, porque nós todos temos lutas particulares e coletivas,
Nós temos as nossas lutas como igreja, como corpo de Cristo, mas também temos as nossas lutas particulares enquanto cada núcleo familiar e também mais particulares ainda enquanto pessoas, né? As nossas lutas internas, as nossas lutas contra a nossa própria carne, os nossos pensamentos. Então, todos nós temos enfrentado lutas, batalhas, problemas de saúde, né? Uma boa parte dos nossos irmãos tem apresentado problemas de saúde também, e nós temos motivos para orar ao Senhor e invocar o nome do Senhor, pedindo para que Ele traga cura ao nosso físico, à nossa mente, ao nosso coração e principalmente ao nosso espírito. Então eu te convido a orar comigo nessa hora, ao Senhor que transforma o pranto em alegria, a esse Senhor que transforma o luto em uma festa, apenas pela sua presença, pelo seu poder, pela sua majestade. Bendito é o teu nome, Deus. Louvamos a ti, ó Pai, porque não há outro Deus digno de ser louvado e adorado a não ser o Senhor. A tua grandeza, a tua majestade, a tua soberania sobre nós, sobre a história, sobre a criação, ó Deus, é maravilhosa. O teu sustento sobre as nossas vidas, Senhor, não conseguimos muitas vezes explicar. Como é bom, Senhor, saber que se estamos aqui é porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado o livramento necessário de coisas que muitas vezes nós nem vemos, tem nos acolhido nos momentos de dificuldade, de dor, de luta, tem nos dado aquele abraço que só um Pai amoroso pode fazer por nós. Como é bom, Senhor, servir a Ti, como é bom louvar ao Senhor, como é bom, Senhor, entoar cânticos de louvor e adoração ao Teu nome. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor tem formado uma família, um grupo de pessoas, ó Pai, que tem a mesma mente, o mesmo coração e serve ao mesmo Espírito, ao mesmo Deus, ó Pai, que se reúne nesse lugar com um único objetivo, exaltar o Teu nome, ter maior intimidade com o Senhor e sermos direcionados pelo Teu Santo Espírito. Ah, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos medos, as nossas angústias, as nossas aflições. E nós conhecemos o Deus a quem servimos. Sabemos que se lançarmos tudo sobre o Senhor nos dará a paz que excede todo entendimento. O Senhor encherá, Senhor, os nossos lábios de um novo cântico, um cântico daqueles que engrandecem o nome de um Deus, que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, é aquele a quem podemos descansar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por este lugar de encontro. E rogamos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco poderosamente. Que nada, Senhor, venha impedir o Senhor de falar conosco. Tira, Senhor, do meio do Teu povo as distrações, as preocupações, as ansiedades. Tira do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que pode impedir que a Tua palavra chegue aos nossos corações. E fala conosco, Senhor, quebra a dureza do nosso coração, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e nos conduz, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Irmãos, queria primeiramente agradecer as orações de cada irmão, cada irmã. Sinto muito feliz de estar de volta. E de verdade, fico muito grato de coração pela vida de cada um de vocês, cada um com uma mensagem que foi visitar. E, irmãos, é sempre bom estar na presença do Senhor, não é mesmo? Amém. Que possamos nesse primeiro momento da manhã aqui cantar e agradecer o nome desse Deus que é digno de toda honra, toda glória, poderoso sobre todas as coisas. Amém? Amém. Os irmãos podem colocar de pé? Só pra te adorar e fazer teu nome
Irmãos, a paz. Na palavra do Senhor, hoje está um dia frio, né? Deixa eu organizar as ideias primeiro. Hoje está um dia um pouco frio, então dá aquele desânimo, dá aquela falta de vontade de estar acordado, provavelmente, né? Quem não daria tudo para estar na cama, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. A palavra do Senhor vem dizer que quando ele conversou com a samaritana, ela questionou sobre Jerusalém. Lá existia a única igreja onde se era possível adorar, de acordo com eles, e os samaritanos não podiam entrar ali. Então como é que eles pretendiam adorar? E Jesus disse: olha, eis que vai chegar o tempo, e eu digo que já chegou, em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não precisa-se de um templo, de um lugar, não precisa-se de 28 pessoas.
pode ter uma pessoa só, em um lugar comum, e que pode adorar o Senhor profundamente, com todo o coração. Essa música é uma canção que declara, alguém que entende isso e sabe que o louvor verdadeiro vem do coração, e não de onde eu estou, e não dos instrumentos que tocam, e não de lugar nenhum. O louvor realmente vem de cada um de nós. Que nessa manhã cada um de nós possa louvar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém. Thank you.
paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Isabelle. Louvado seja Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos guarda. Eu estava ali agora falando ao Senhor: Senhor, quão grande é a nossa guerra quando nos reunimos para celebrar o Teu nome. Existe uma guerra dentro de nós e existe uma guerra no mundo espiritual que só o Senhor é capaz de vencer. Só o Senhor é capaz de libertar a nossa mente e o nosso coração. E eu vim para falar de oferta, e eu vim para falar de uma mulher que tinha o coração já liberto pelo Senhor, tocado pelo Senhor. E de tudo que ela tinha, ela ofertou o que ela tinha de melhor. Vocês já conhecem a história dela. É a história daquela viúva que vivia sozinha, que era pobre. A Bíblia fala que ela era pobre, está lá em Marcos. É um breve relato do momento em que ela ofertava. A Bíblia dá poucos detalhes sobre ela. Ela era viúva e ela tinha pouco, ela vivia da pobreza. Mas a pobreza dela não era desculpa para ela dizer que ela não tinha o que ofertar ao Senhor. Pelo contrário, diante da grande multidão que estava lá, diante de homens poderosos e ricos que tiraram dos seus bolsos o melhor não, mas a maior quantia, ela deu o melhor. Ela deu o que ela tinha de melhor ao Senhor, porque o coração dela estava disposto a ofertar ao Senhor. E olha que grande alegria essa mulher teve, porque ela é citada na palavra de Deus como ela deu de tudo o que ela possuía para viver. Lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 44, eu só vou ler ele. Falava assim: todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Todos deram o que lhe sobravam. Talvez hoje de manhã, quando você veio para a igreja, você nem pensou nesse momento de oferta e de dízimo. Talvez no meio da confusão, é mais um culto e eu tenho que me preparar e sair correndo e almoço e é café. Você nem preparou a sua oferta para trazer e apresentar ao Senhor. E eu quero contar uma experiência minha particular. Na verdade, quem ia fazer o momento da oferta é a Marisa, mas todos sabem que ela está no hospital e eu me dispus a fazer, independente se eu estar na escala ou não, eu ia me dispor. E aí eu falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, né? Porque a gente hoje trabalha muito com Pix e cartão, não é verdade? Ter moedinhas é difícil. Eu, pelo menos, passo tudo ali, pago as minhas contas pelo banco. O pouco que me sobra eu vou administrando ali no cartão. E aí eu falei assim: Senhor, eu vou falar de oferta, mas eu não vou ter o dinheiro físico para ofertar. E o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. E aí hoje de manhã eu estava indo comprar pão. E aí eu falei assim pro meu pai: o senhor quer pão? Ele falou: quero. E aí ele me deu um dinheiro. E aí eu paguei no meu cartão. E aí Deus falou assim: tá aí a sua oferta. Gente, é uma coisa muito simples, mas que Deus sonda a intenção do nosso coração e a disposição dele em ofertar. Deus sabia que eu estava um pouco incomodada de vir falar de oferta e não ofertar. É algo visual, né? A Soninha outro dia até falou: irmãos, eu não costumo trazer porque a gente hoje trabalha muito com a questão do Pix. Mas o nosso coração tem o desejo de pegar e trazer. Desde criança eu tenho esse desejo. E o Senhor hoje, de uma maneira muito simples, honrou aquilo que estava no meu coração. E Ele usou essa mulher para falar, reforçar o quão é a importância, não é a quantidade, mas a forma como o seu coração se dispõe. Todos deram do que lhes sobrava. Nós temos o mal de esperar sobrar para poder ofertar ou dizimar. Mas a mulher, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E eu tenho certeza que daquele dia em diante ela pode experimentar um milagre do Senhor na vida dela. Da provisão, do cuidado, do zelo do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor, Ele fala: fazei prova de mim, se eu não vou abrir as minhas janelas e não vou derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Mas Ele quer um ato de fé, Ele quer um ato de confiança da nossa parte para com Ele. Olha que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, nos dá tudo e ainda espera de nós um ato, um passo de coragem em ofertar ao Senhor tudo que a gente tem, tudo que a gente tem de melhor. É um exercício que a gente precisa praticar. E a gente precisa pedir ao Senhor para converter a nossa mente e o nosso coração nesse sentido. Eu vou convidar a te colocar de pé.
e fazer essa oração comigo, pedindo ao Senhor para que Ele liberte a sua mente, porque talvez até hoje eu e você tenhamos uma ideia errada sobre ofertar e dizimar. Talvez a gente faça, mas faça de uma maneira tão mesquinha, não pensando como o principal, o primordial. E o que o Senhor quer, que a gente separe o que a gente tem de melhor, na certeza de que Ele vai prover. Amém? Pai bondoso, Pai grandioso, Pai maravilhoso, o Deus a quem servimos, que supre todas as nossas necessidades. Eu venho colocar, Senhor, diante do Senhor a nossa dificuldade nas questões financeiras, e o Senhor as conhece, porque muitas vezes, Senhor, a gente recebe um valor e a gente procura pagar tudo que a gente tem, e aí se sobra, a gente fala que a gente vai dizimar e ofertar. E essa mulher nos ensinou mais uma vez nessa manhã que a gente tem que ofertar do nosso melhor, Senhor, para o Senhor, crendo, reconhecendo que a nossa provisão não é nossa, é do Senhor. O nosso trabalho foi o Senhor que nos deu. A força que temos para trabalhar todos os dias é o Senhor quem nos dá. E nada mais justo e correto de devolvermos o melhor também ao Senhor. Não de qualquer forma, não corriqueiramente, não de forma repetitiva e cansativa, mas com o coração disposto a ofertar ao Senhor. Eu te agradeço porque hoje de manhã o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor viu o desejo do meu coração em ofertar, e aqui está a minha oferta, assim como a oferta dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor multiplique nos nossos celeiros, como a tua palavra fala que o Senhor vai fazer, que o Senhor continue a nos ajudar a administrar o que o Senhor tem nos dado, a nossa vida, o nosso tempo, as nossas finanças, para que a gente reconheça que a nossa vida não é nossa, mas vem do Senhor. Seja engrandecido com cada dízimo, seja exaltado com cada oferta, e que essa igreja faça bom uso daquilo que o Senhor tem nos dado. Esse é o meu pedido e já agradecimento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto os irmãos nos ajudam a entoar mais um louvor, você vai trazer o seu dízimo e sua oferta. Amém?
comigo também, enquanto a gente faz uns ajustes aí, já que eu vou deixar a minha cadeira. Minha cadeira aqui para mim. Bom, o que falar, né? Pela glória e misericórdia do Senhor, nós somos chamados todos os dias a um arrependimento, a uma vida nova, e é uma transformação que não vem da gente, não somos nós que podemos fazer, mas o próprio Deus permite isso nas nossas vidas. Graças à grande misericórdia, ao ousado amor dele, que mesmo com a gente sendo cabeça dura, sendo um coração resistente, ele continua destruindo barreiras, derrubando muralhas, desfazendo as mentiras, jogando a luz nas trevas, apenas para trocar o nosso coração e nos trazer para perto dele. Que cada coração nessa manhã possa se quebrantar diante dele, possa se derramar e reconhecer o ousado e poderoso amor que Deus tem por cada um de nós, que nos permite estar aqui hoje para louvar e agradecer o nome dele, pelo sacrifício que Cristo teve na cruz. Amém, irmãos? Aleluia.
obrigado, Senhor, por tua misericórdia e por esse amor que nunca desiste, que nunca falha, que nunca deixa de lado o nosso coração, mas que sempre vem atrás de nós, que vem nos buscar, que verdadeiramente se sacrificou para que hoje pudéssemos louvar o teu nome em espírito e em verdade. Senhor, permite que nosso culto não seja apenas um louvor, mas verdadeiramente também ouvir a tua palavra, guardá-la ao nosso coração que entende e verdadeiramente praticá-la, Deus, dia após dia. Que o Senhor nos capacite a mudar e a sermos transformados durante esse culto, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. No decorrer da semana nós temos algumas atividades normais. Terça-feira, oração às 20 horas. Na quinta-feira, nosso estudo bíblico, dando continuidade ao nosso assunto de divórcio, casamento e novo casamento que a gente tem falado. É importante, na última quinta-feira nós tínhamos um grupo de jovens bons aqui, Isso foi muito importante. E eu oro ao Senhor que mais jovens estejam presentes também nos próximos estudos, assim como os irmãos, na sua maioria. Porque nós erramos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Os divórcios muitas vezes acontecem porque a gente não entende o que é o casamento. E esse é um grande problema. A gente casar pelos motivos errados e se separar pelos motivos errados. Então a gente está trabalhando essa temática para tentar de alguma forma trazer esclarecimento e direção aos casamentos que já estão em andamento e aqueles que porventura irão surgir. Isso é importante. No dia 5 de agosto nós temos assembleia, então separe essa data para que esteja conosco. Dia 5 vai ser inclusive o dia das nossas 12 horas de oração, tá? Então nós temos as 12 horas de oração e em seguida, às 18h30, nós damos início à nossa assembleia. Não falte na assembleia porque é extremamente importante a sua presença, além de ser um compromisso seu com a comunidade local. Tá bom? Nós vamos discutir alguns assuntos e dentre eles, a questão da eleição pastoral, porque vence agora, dia 4, dia 5, vence o período que nós tivemos aí da última eleição pastoral. Então a gente vai fazer a reeleição, ou vamos lá, ou a saída do pastor, é vocês que decidem depois na assembleia, Amém. E a gente precisa orar por isso. Nós precisamos estar orando ao Senhor para que o Senhor nos direcione para essas questões. Apesar de parecer simples e tranquilo, não é. Cláudio já falou hoje que nós temos enfrentado lutas espirituais muito intensas. Lutas espirituais que nós não vemos, mas nós sentimos. O nosso corpo tem sentido muito essas lutas espirituais que têm sido travadas. Nós temos alguns irmãos que estão internados. Nós temos outros que não estão internados, mas também não estão bem de saúde, E nós precisamos estar intercedendo com uma frente de oração muito forte contra as investidas do inimigo, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelas nossas famílias. Tá bom? Aula de violão? O que tem aula de violão? A aula de violão volta amanhã, tá? O pessoal da aula de violão, a Bessuíra aí, Pessoal da aula de violão, as aulas de violão estão retornando amanhã, tá bom? Marcos aí já retornou, tá aí 100%, tá vendo tudo agora, Então amanhã as aulas de violão retornam. Já via bem, Agora lascou. Tá vendo até o que a gente não vê. Oração pela Marisa, pela Leila que está internada, A Leila está internada, a Marisa está com pneumonia, mas está com a Leila. Melhorou? Mas ela não está 100% não, que eu visitei ela essa semana aqui, ela estava meio baqueada, estava voltando do médico. Então a gente continua orando pela Marisa e pela Leila que está internada, tá bom? Tem a Fátima, ela mandou mensagem para mim agora de manhã. A mãe dela não está bem, ela estava indo levar a mãe ao hospital. Então ela pediu oração também, Não sabe ao certo o que está passando com a mãezinha dela.
que a gente possa estar orando também pela vida da mãe da Fátima. Tem o Damião também, que não está muito bem de saúde, né? Eu falei com a Rosana ali, ele também não está muito legal de saúde, que a gente possa estar intercedendo por ele, que a minha voz continue bem até o fim do culto, pelo menos, né? Eu passei uma semana retrasada, passei ela inteirinha sem nada. Ela começou a voltar no domingo à tarde. E essa semana ela tá assim, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Então a gente está caminhando assim, né? Nós temos o Antônio, que está aí se recuperando, sentindo algumas dores incômodas, que o Senhor possa também fortalecê-lo, assim como também a Lucimar, né? Porque o cuidado também é necessário. Que eu me lembro, né? Assim, rapidamente, acho que são esses. Pastor, eu peço oração pelo irmão do Alfredo, que está com ele em casa doente, se está indo no médico, o médico não está respondendo, não está sabendo o que ele tem, né? Amém. Pelo irmão do Alfredo. Ele deve saber mais ou menos o que ele falou, só que ela come. E a vida. Ah, tá. O tio dos bolivianos. Ah, o tio dos meninos aí, dos nossos queridos. Que a gente possa interceder. Tá bom. Que a gente possa interceder então também pelo tio dos nossos irmãos, pela Dinalda também, que tem passado por algumas questões de saúde, né? Graças a Deus hoje ela está conosco. Ela até falou que não viria hoje, mas Deus é bom. Receberam uma ligação lá da família, porque a mãe dela não estava muito bem. Ela já levou o susto, achando que aconteceu alguma coisa com a mãe, mas foi a irmã dela que ligou, disse tudo bem, e ela já vai mais tranquila. Glória. Amém. Calma o coração, irmão. Vai calmando o coração aí, né? Amém. Então assim, se você tem dificuldade para orar, você fala, pastor, eu não sei porque orar, eu te dei alguns motivos aqui, só alguns. Fora esse tem muitos outros. Se você não tem motivo para orar, você conversa comigo depois do culto que eu te dou um calhamaço de coisa. Tá bom? Você estava, pastor, não tem motivo para orar, eu não tenho conversa com Deus durante a semana, fala comigo. Eu vou dar uns assuntos para você conversar com Deus. Tá bom? Chamar os pré-adolescentes, crianças. Feito? Vai ficar comigo de novo? Amém. Que nós possamos orar pelas crianças, os pré-adolescentes, orar por cada uma dessas pessoas que nós colocamos aqui os nomes. E enquanto nós oramos, se você lembrar de alguém que não foi falado, fale o nome dessa pessoa, ore por ele, ore por ela, tá bom? Vou pedir para você ficar de pé e juntos nós orarmos ao Senhor. O João, ele não está não. Eu vejo os irmãos estivessem orando, porque uma palavra dessa que a gente tem que ensinar as crianças, eu vejo que a mãe dele vai na casa do namorado e fica para lá, e leva ele, então eu vejo que ele não está tendo vontade. Os irmãos estejam orando por ele. O João, a Lívia, a Sara, a Luísa, que também não está aqui. Tinha que estar aqui, não tinha que estar na casa da avó, mas tudo bem. Que a gente possa estar orando, porque são crianças, são pré-adolescentes, e se a gente não instruir eles da forma correta, ensinando aquilo que é realmente importante, eles guardarem no coração, e o compromisso que deve haver deles com Deus, não é nem com a igreja, é com Deus. Eles precisam ter esse compromisso com Deus. Depois a gente vai sofrer por causa disso. Nós temos falado isso nas quintas-feiras, que é importante. É importante a gente instruir as crianças, é importante instruir os jovens, os pré-adolescentes, na palavra do Senhor, para que eles possam entender a responsabilidade, o compromisso e o privilégio que cada um de nós temos. Porque é como a gente falou, né, na quinta-feira, nós temos o péssimo hábito de agir de forma corretiva. A gente sempre pensa, mas a gente tem que ir na cadeia, a gente tem que ir na rua, a gente tem que ir fazer não sei o que e tal, para tentar corrigir os erros. Por que a gente não trabalha preventivamente?
cuidando enquanto são crianças, pré-adolescentes, jovens, ensinando, instruindo, orando, corrigindo, para a gente não ter que sofrer depois, né? E essa responsabilidade é nossa, enquanto pais, enquanto avós, enquanto amigos, vizinhos, que conhecemos crianças, jovens e pré-adolescentes, e a gente tem essa responsabilidade, né? Que a gente possa assumir isso, para a gente cuidar, tá bom? Vamos orar? Senhor, bendito é o Teu nome, graças nós te damos pelo Teu cuidado, pela Tua direção, pela orientação do Senhor às nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, Deus, pela vida de cada uma das crianças e pré-adolescentes aqui, por aqueles que não estão aqui também. Nós oramos e intercedemos ao Senhor pela vida deles, para que, em nome de Jesus, o amor que tem sido plantado em seus corações não se esfrie, Pai. Que eles não entendam que o mundo é melhor do que estar na presença do Senhor. Mas, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a sermos instrumentos Teus, para trazermos essas crianças, pré-adolescentes e jovens de volta à comunhão, de volta ao caminho que o Senhor já tem traçado para eles, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a vida da professora nessa manhã, que vai ministrar a vida das crianças e pré-adolescentes, que seja um instrumento nas Tuas mãos, para falar aquilo que o Senhor tem para elas. Nós colocamos aqui diante do Senhor vários nomes, Senhor, de vários irmãos, várias pessoas, que têm passado por enfermidades, por dores, lutas e sofrimentos. E o nosso coração é movido, Senhor, à Tua presença para interceder por cada um deles nessa hora. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que no Teu poder, na Tua soberania, o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia e graça. O Senhor possa restaurá-los, ó Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, conforme o propósito do Senhor para a vida de cada um deles. E que nós, Senhor, nos nossos corações, nós possamos sempre estar nos colocando à disposição, Deus, para sermos usados pelo Senhor, para ir, para anunciar, para orar, para evangelizar, para discipular cada uma dessas pessoas, Deus. Eu oro ao Senhor em favor dos nossos irmãos da comunidade que não estão conosco hoje, que o Senhor alcance a cada um, Senhor, que o Senhor incomode, que se porventura, Deus, a ausência deles hoje for por uma decisão, por motivos fúteis, que o Senhor os encontre, que o Senhor os constranja com o Teu amor, Pai, e que eles possam, ó Pai, sentir o desejo novamente de buscar a Tua face na comunhão dos santos. Eu agradeço ao Senhor, Deus, pela palavra do Senhor que será ministrada. Peço que o Teu Espírito Santo ministre a cada coração, a cada mente, e que toda e qualquer, Senhor, qualquer investida do inimigo, estratégia de Satanás, do inferno e seus demônios, caia por terra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos receber a porção para a qual nós viemos aqui hoje, Senhor. A direção que nós precisamos para a nossa vida, para tomarmos decisões, para instruir as nossas famílias e para conduzir a Tua igreja, Pai. Nós oramos ao Senhor para que o nosso coração receba de forma agradável, de forma alegre, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Amém. Eu gostaria de, nessa manhã, compartilhar com vocês um pouquinho sobre a vida de Jeremias. Eu quero te convidar para abrir lá no livro de Jeremias. Nós vamos fazer uma leitura rápida do capítulo 12, mas a gente vai espalhar um pouquinho, tá? Não vai ficar só no 12, a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Jeremias, capítulo 12. Amém? Senhor, Tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de Ti. Portanto, desejo te fazer essa queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz?
Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe do coração deles. Quanto a mim, Senhor, Tu me conheces. Tu me vês e provas os meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse: o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com os cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Esse é um texto, irmãos, que vai falar um pouquinho sobre uma queixa. Uma queixa de Jeremias, e essa não é a primeira, essa daqui, se eu não me engano, já é a segunda queixa dele. Ele tem, se eu não me engano, 4 ou 5 queixas que ele apresenta diante do Senhor. 4 reclamações que ele traz diante do Senhor. Quando nós começamos a olhar a vida de Jeremias, quando lemos o capítulo 1, a gente fala, Jeremias não tem do reclamar. Você já parou para pensar Deus chegando para você, e aí Ele, cheio de amor, de graça, de misericórdia, o Senhor, Ele fala, olha, eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu já tinha te separado, e eu já tinha te nomeado para ser o meu profeta das nações. Você já parou para pensar Deus falando para você isso? Falou, Manilson, olha, antes de você nascer, eu já tinha te separado. Eu já te conhecia. Eu já sabia quem você era, Débora, antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe. Eu já tinha te chamado para ser um profeta às nações, Sebastião, para você falar do meu nome para todo o povo. Já pensou Deus falando isso para a gente, essa coisa, né? Rapaz, e não é só isso, porque a gente nessa hora, quando a gente ouve uma coisa dessa, fala, não, senhor, mas eu sou muito novo, eu não tenho nem condições de fazer isso, eu não sou capaz de fazer essas coisas. E aí o Senhor fala para você, olha, não diga que você é jovem, ou que você é incapaz, ou que você não tem capacidade para fazer determinadas coisas. Porque você vai aonde eu enviar você. Você vai estar onde eu mandar você ir. E o que você vai falar é o que eu estou te ordenando a dizer. Viu, Sônia? Não é você que vai falar. É Deus que vai falar através da sua vida. Você não precisa ficar preocupado, Felipe, com o que você vai dizer nos momentos de dificuldade. Porque Deus vai colocar as palavras no seu coração e essas palavras vão transbordar dos seus lábios. Você vai ministrar com autoridade. Deus fala, olha, eu estou te dando autoridade. E não tenha medo dos povos, não tenha medo das pessoas, não tenha medo do que os outros vão dizer. Por quê? Porque eu vou estar com você para te proteger. Eu, o Senhor, garanto isso. Isso está lá no capítulo 1, gente. Deus garante, você não precisa ter medo. Eu garanto que eu vou estar com você em todos os momentos. Você não precisa ter medo, você não precisa ter receio. Você não precisa ficar meio que aflito ou ansioso, ou ansiosa com o que você vai falar ou com o que as pessoas vão pensar. Veja que eu coloquei as minhas palavras em sua boca, e hoje eu te dou autoridade para enfrentar nações, reinos, e arrancar, derrubar, destruir e arrasar, para edificar e plantar. Você tem um chamado, você tem a certeza da palavra do Senhor, e Ele diz que Ele cumpre os seus planos. Ele fala, eu cumpro todos os meus planos. Tudo aquilo que eu tenho como um propósito para a sua vida, vai se cumprir. Porque eu tenho um plano sobre você. E eu sou um Deus soberano sobre a sua vida, sobre a sua história.
Isso seria motivo para a gente ficar tranquilo, não é verdade? Acalmar o nosso coração e falar: eu fui chamado, fui separado, Deus me conhece, Deus me dá autoridade, Deus vai colocar a palavra dele no meu coração, nos meus lábios, e a garantia de que o que é plano e propósito dele vai se cumprir. Poderia ficar tranquilo. Nada pode impedir que o plano de Deus se cumpra. E aí Deus vai depois também falar que ele vai estar enviando, né, o reino do norte, lá o pessoal do norte, os assírios, como uma panela de água fervente para ser derramada sobre o povo que tem se desviado dos caminhos do Senhor. Mas como um profeta tem um problema, irmãos. O profeta, ele não apenas fala a profecia, mas ele vive a profecia. E viver a profecia é algo complicado, porque você viver no meio de um povo, como diz Isaías, de lábios impuros, e você ter a autoridade de Deus para ministrar essas vidas, e essas pessoas que você ama, que você chora, que você intercede, elas planejam te matar, que é o que acontece no capítulo 11. No capítulo 11, a partir do verso 18 até o verso 23, Deus vai falar que o povo pelo qual Jeremias estava orando, intercedendo, chorando, estava conspirando para matar ele. E Deus, lá no verso 14 do capítulo 11, diz: olha, não ore mais por esse povo, não chore por eles, pois não ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Jeremias chorava, clamava, intercedia pelo povo. E Deus fala: para de orar e para de clamar por esse povo, porque eu não vou ouvir a oração deles. E também não vou ouvir a sua oração, porque esse povo me abandonou. Esse povo adora outros deuses. E esse povo, Jeremias, só para você saber, está maquinando, aí está formando planos para tentar matar você. Esse povo que você ama tanto está trabalhando pelas suas costas. Você já parou para se colocar na posição de Jeremias? Caramba, poxa, todo esse povo que eu chorei tanto por eles, eu intercedi, eu clamei, eu invoquei o nome do Senhor para que o Senhor os guardasse, os protegesse. É o mesmo povo que está planejando me matar, porque eu tenho pregado a palavra. E todos nós, num contexto geral, vivemos buscando um sentido para a nossa vida, um propósito para a nossa existência. Jeremias não é diferente de nós, mas o Jeremias já tinha uma palavra do Senhor. Olha, qual é o seu propósito? A sua existência, o sentido para a sua vida? Você é um profeta, você é o meu profeta diante das nações. Eu te conheci antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te separei, eu coloquei a minha palavra no seu coração, eu te dei autoridade, e mais, eu estou com você em toda e qualquer circunstância. Então você não precisa ter medo, você não precisa se desesperar. É gostoso ouvir isso, e como seres humanos, muitas vezes nós nos esquecemos de algumas coisas que Deus fala para nós, principalmente quando as coisas começam a ficar difíceis. E essa queixa de Jeremias é aquele momento em que você abre o coração para Deus porque você não entende a justiça de Deus. Nós não entendemos a justiça de Deus, nós não entendemos a graça de Deus, nós não entendemos a misericórdia de Deus. São coisas que nós falamos, mas nós não entendemos realmente. E quando a gente observa essa passagem do capítulo 12, ela é um retrato nosso muitas vezes. Um retrato de pessoas que muitas vezes, diante de situações, o que nós falamos: eu só quero justiça. Não é verdade? Nós tivemos aí uma torcedora do Palmeiras que morreu aí, um tal de jogou pedra de gelo, jogou garrafa,
jogou isso e aquilo, foi fulano, aí depois não foi esse fulano, foi um Beltrano, né? E o que nós ouvimos? Nós só queremos justiça. Mas que justiça que nós queremos? Quando nós falamos que queremos justiça, nós não estamos falando da justiça de Deus. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando do tipo de justiça que o pastor Samuel contou a historinha da semana passada, né? Daquela terra onde tinha lá, ele achou a lâmpada, o rapaz achou uma lâmpada mágica. Ó, você tem direito a um pedido, mas o seu inimigo vai receber em dobro. E aí o cara pensou e falou: eu quero ficar cego de um olho, porque se o inimigo dele vai receber em dobro, eu posso ficar cego de um olho, mas meu inimigo vai ficar cego dos dois. Essa é a justiça que nós gostamos. É o tipo de justiça de quando alguém fere o meu filho, eu quero matar a família do outro inteira, com ele vendo, e mantê-lo vivo, para que ele possa sofrer muito tempo, pensando naquilo que foi feito. É o tipo de justiça de quando, olha, eu perdi uma perna, eu quero justiça, eu quero que ele perca as duas. Eu quero que ele fique vegetando em uma cadeira de rodas, em uma cama. Esse é o nosso coração quando nós pedimos justiça muitas vezes. Não é o tipo de justiça que Deus tem como plano e propósito. O plano de Deus, a justiça de Deus é que os pecadores, os ímpios, venham a se arrepender, venham a reconhecer a grandeza de Deus e venham entregar sua vida para o Senhor. Esse é o tipo de justiça que Deus espera que se cumpra e que aconteça. Quando Deus fala de reino, Ele fala de justiça, Ele fala de paz e Ele fala de alegria no Espírito. Não tem como nós termos paz se não houver justiça. E não tem como eu ter alegria no Espírito se eu não desfrutar de justiça e da paz que excede o entendimento humano. Essas coisas andam juntas quando nós pensamos em reino. E o problema é que nós vivemos no mundo, e vivendo no mundo, muitas vezes a nossa cabeça não está pensando em reino. Nós estamos pensando em como nos dar bem aqui, em como tirar vantagem de determinadas situações, né? Os mais antigos vão lembrar do Gerson, né? O que quer levar vantagem em tudo. O Gerson era o esperto. Todo mundo rodava na mão do Gerson. O Gerson era o bom, ele sempre tinha uma saída para sair por cima de todas as circunstâncias. E nós temos, infelizmente, esse tipo de prática. Quando Jeremias ele chega ao Senhor, a primeira coisa que ele reconhece é que Deus é justo. Ele reconhece que Deus é justo. Fala: tu és justo, Senhor. Eu sei que o Senhor é justo. Quando eu apresento diante do Senhor a minha queixa, ele reconhece que Deus é justo, mas ele não entende a justiça de Deus. Tanto ele não entende que ele fala assim: olha, eu sei que o Senhor é justo. Quando eu apresento as minhas queixas, as minhas requisições para o Senhor, mas espera aí, eu quero discutir contigo sobre a tua justiça. O Senhor é justo e eu reconheço, mas eu não entendo essa justiça do Senhor, então eu quero discutir com o Senhor sobre a sua justiça. Você já parou para pensar? Que legal! Você chegar para Deus e falar: Senhor, o Senhor é justo, mas eu acho que a sua justiça não é bem aquilo que deveria ser, então eu quero discutir contigo sobre essa justiça aí. Ao meu ver, tem alguma coisa errada nessa justiça do Senhor. Esse é o Jeremias falando. E aí talvez você não tenha coragem de dizer isso, mas você pensa. Eu tenho certeza que você pensa, porque eu também penso. Tem coisas que acontecem que às vezes eu falo: Senhor, eu sei que a sua palavra fala da sua justiça, da sua grandeza e tal, mas eu não entendo algumas coisas. Tem coisas que acontecem que para mim são muito obscuras ainda. E quando a gente entra por essa linha, a gente precisa ser muito honesto com Deus. Já que você quer contestar a justiça de Deus, seja realmente honesto com aquilo que se passa no seu coração.
E Jeremias foi. Ele falou: Senhor, o Senhor é justo. E eu sei que o Senhor é justo, mas eu não entendo a sua justiça. Então eu quero conversar com o Senhor a respeito dessa justiça. Porque quando eu olho ao meu redor, o Senhor fala que me chamou, que o Senhor me separou, que o Senhor colocou um monte de coisa boa em mim, e eu vou falar e tudo mais, mas, cara, a minha vida está complicada. Eu sou motivo de zombaria por onde eu passo, porque eu falo do Senhor, eu prego a sua palavra. As pessoas me humilham por onde eu vou, não reconhecem a sua grandeza. E mais, quando eu paro para observar como os ímpios são prósperos, como os ímpios são prósperos, como esse povo consegue ser tão próspero, tem tanto, parece que o cara faz as coisas erradas, e quanto mais errado ele faz, mais ele ganha, mais ele é abençoado. Eu não consigo entender, Senhor, por que todos os traidores vivem sem ter problema nenhum na vida. Parece que os caras não têm problema, não têm preocupação. Eles não precisam se preocupar com o que comer, com o que vestir. Eles não precisam se preocupar com o trabalho. Eles mentem, enganam, sonegam, corrompem, e tudo dá certo na vida deles. Eu não entendo que tipo de justiça é essa, Senhor. É o Jeremias, que pode ser o Maurício, que pode ser a Dinalda, que pode ser a Dorinha, que pode ser a Cláudia, que pode ser o Alex, pode ser qualquer um de nós. Por quê? Porque quando a gente observa essas coisas, eles estão ao nosso redor. São coisas visíveis, palpáveis. Parece que quanto mais a pessoa se corrompe, mais ela dá certo. E aí isso vai causando uma indignação no nosso coração. Porque a gente olha esse tipo de gente e a gente observa, olha, o Jeremias fala: o Senhor plantou eles. E o Senhor plantou, e esse povo, esses ímpios, traidores, corruptos, esse povo criou raiz, cresceu e dá fruto. E a gente está aqui, para criar um pouquinho de raiz, o negócio é tenso. Para crescer, é vento, tempestade de tudo que é lado, querendo derrubar. E para dar fruto, só Jesus na causa. E observando os ímpios e todo esse povo, os caras não fazem esforço nenhum para a raiz crescer, se fortalecer, cresce, 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 até que faz sombra para a gente não consegue ver o sol, por causa da sombra que os ímpios fazem, por causa da corrupção que existe, e os frutos são cada vez mais e mais constantes. Você encosta num deles, cai fruto, cai fruto, cai fruto. E eu aqui, Senhor, para dar fruto é um parto, são dores de parto para dar um fruto. Esse é o Jeremias e esse somos nós diante de Deus. E precisamos, uma coisa que a gente aprende nessa passagem, quando ele fala: o Senhor plantou eles, e eles criaram raízes, cresceram, se fortaleceram e estão dando frutos. O que eu aprendo aqui é que eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu planto. Porque independente de ser coisa boa ou ruim, vai criar raiz, vai crescer e vai dar fruto. Se eu planto ventos, eu vou colher tempestades. Então eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu planto. Se eu plantar conflitos, eu vou colher divisões, separações, divórcios. Cuidado com o que você tem plantado. Cuidado com o tipo de semente que você tem na mão e o que você faz com ela. Quando nós observamos, ele continua falando: olha, o Senhor Deus,
quando eu olho para esse povo, eu vejo claramente, eles falam de Deus, eles falam do Senhor, mas o coração deles está muito longe do Senhor. É um povo que cria raízes, que cresce, se fortalece, dá fruto, que fala do Senhor, mas o coração dele está longe do Senhor. E como é que eles conseguem ser tão abençoados assim? Porque o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. E ele fala: o Senhor me conhece, Senhor. O Senhor me vê. E mais, o Senhor prova a minha atitude. O Senhor prova os meus pensamentos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós entramos num modo de comparação. Eu esqueço qual o meu chamado. Eu esqueço para que o Senhor me criou, qual o propósito da minha vida, e eu começo a me comparar com o outro. Porque o outro tem, o outro faz, o outro consegue, o outro alcança, e eu, Senhor? Ele faz tudo ao contrário do que a tua palavra orienta. E eu, que o Senhor me vê, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe o que eu faço, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe dos meus pensamentos. O Senhor sabe que o desejo do meu coração é glorificar e honrar o Senhor em todas as coisas. Mas eu não consigo, Senhor, entender a sua justiça. Essa justiça que faz com que prosperem os ímpios, com que esses traidores corruptos não tenham problemas, não tenham preocupações, que deitam a cabeça no travesseiro à noite e dormem como se fossem pedras. E eu em insônia, Senhor, chorando, clamando, invocando o Teu nome nas madrugadas. O Senhor me conhece, o Senhor me vê, o Senhor vê os dias de sofrimento, dor e angústia que eu tenho passado, Senhor. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a nos comparar com outras pessoas e comparamos a nossa circunstância, a nossa situação atual com a situação atual de outros. E as nossas comparações, via de regra, são com pessoas que estão lucrando, se dando bem. E isso esmaga o nosso coração. Isso dói na alma. Porque isso começa a criar dentro de nós uma inveja. Inveja do que outros têm e nós não temos. Inveja do que outros possuem e nós não possuímos. Inveja do que outros alcançam e nós não alcançamos. Tudo porque nós tiramos os olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós nos tornamos pessoas descontentes. E o descontentamento é um mal tremendo no coração do ser humano. Alguns chamam de ingratidão, ou insatisfação, ou descontentamento. E pelo menos 3 coisas acontecem quando nós estamos descontentes com Deus, quando nós estamos insatisfeitos com Deus, e não por causa de Deus, mas por nossa causa, porque nós tiramos os olhos do Senhor. E quando a gente tira os olhos do Senhor, ficamos descontentes, e 3 coisas acontecem. Primeiro, nós começamos a nos comparar com as pessoas, que é exatamente essa questão que nós vimos aqui. O Jeremias olha os corruptos com raízes fortes, crescendo e frutificando. A segunda coisa, nós começamos a dizer para Deus o que Ele tem que fazer com os outros para a gente se sentir bem. Porque o Jeremias fala: ó Senhor, arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro e reserva eles para o dia da matança. Esse povo tem crescido, tem falado do Senhor, mas o coração deles está longe do Senhor. Eu acho que assim, a verdadeira justiça, uma boa justiça, é se o Senhor arrancar eles. Sabe quando você arranca uma ovelha? Vai lá, pega eles como fosse uma ovelha reservada para o matadouro e deixa eles no gelo ali, separadinho. Só para eles ficarem pensando: nossa, quando que será que eu vou morrer? Quando que será que vai acontecer, né? É igual a criança prometida de uma surra dos pais, né? A cabeça fica a mil, o coração fica batendo acelerado.
não sabe que hora que vai vir a surra. É esse tipo de justiça que nós gostamos. É esse tipo de justiça que satisfaz a nossa carne. É quando você vê o outro ali no desespero. Ó, você fez tanta coisa ruim, mas agora, Senhor, a justiça boa é essa aqui, ó. Você deixar ele ali, ó, separadinho, fala: você tá lascado, fião. A casa caiu pra você. Mas quando que vai? Calma, é no meu tempo, não é no seu? Peraí. Quando estamos descontentes com Deus, primeiro a gente se compara, depois a gente diz para Deus o que Ele tem que fazer para que a gente se sinta bem, para que a nossa justiça seja satisfeita. E terceiro, o tempo de Deus já não serve mais para a gente. O tempo de Deus já é: ó, Senhor, esse tempo seu aí é muito complicado. Até quando a terra vai ficar de luto? A relva de todo o campo vai estar seca. Perecerem os animais, as aves, por causa da maldade dos que habitam na terra, porque disseram: ele não verá o fim que nos espera. Então, quando você está descontente, pare e pensa na sua vida agora. Pensa nos momentos que você está insatisfeito com a sua vida, com a sua situação, seja ela financeira, relacionamento ou qualquer coisa do tipo. Você começa a questionar Deus quanto à justiça dele, e aí você vai apresentar para o Senhor, e uma boa parte das vezes a gente não apresenta realmente qual é o problema, né? A gente fala que tem um problema, mas a gente dá uma mascaradinha porque a gente quer parecer santo. E se eu falar para Deus que a minha justiça vai ficar satisfeita, vai ficar contente se Ele der um gelo, der uma pressão psicológica, mexer com a emoção do outro ali, aí eu não vou parecer tão santo, né? Mas nós fazemos isso. Isso satisfaz muitas vezes a nossa carne. Contestar a Deus, nos compararmos, dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Quantas pessoas não vivem decretando para Deus o que Ele tem que fazer? E quantas vezes você já não orou falando para o Senhor: mas até quando que a situação vai ficar assim? Até quando isso vai acontecer? Quanto tempo mais eu vou ter que esperar para isso se resolver? Até quando, Senhor? E a gente fica como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Como se Ele realmente não fosse soberano sobre tudo e sobre todos. E quando nós olhamos, e uma coisa muito importante, né? O Jeremias, ele fala que o Senhor, Ele está nos lábios daquelas pessoas, mas está longe do coração. Isso já revela o tipo de pessoa que está dando, o tipo de pessoa e o tipo de fruto que está sendo produzido. Porque se é um coração o qual Deus não habita, o fruto que está sendo produzido não é um fruto de justiça, não é um fruto de santidade, porque Deus não está nesse coração. É um fruto de corrupção, um fruto de mundanidade, um fruto que não alimenta. São como nuvens que parecem estar cheias de chuva, mas não tem uma gota d'água. E é exatamente a esses que muitas vezes nos comparamos. Esquecemos do nosso chamado, do nosso propósito e dos planos de Deus para a nossa vida, e começamos a querer os planos que estão acontecendo na vida de outros. Não foi isso que aconteceu quando o povo quis um rei? Eles tinham Deus lutando à frente deles, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estava à frente do povo, mas o povo queria um rei que eles pudessem ver, tocar, né? Samuel ficou muito triste com aquilo e falou: olha, o povo está me rejeitando, Deus. Deus falou: não, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando eu, como Deus dele, como rei deles. Por quê? Porque eles esqueceram do chamado e do propósito que eu tenho para eles, e estão querendo viver os propósitos de outros povos, que não adoram a Deus. Então dê a eles o que eles querem, se esse é o desejo do coração deles. E quantas vezes nós queremos o que outros têm
E Deus fala: você está esquecendo por que eu criei você? Qual o seu propósito? Qual o teu chamado? Aquilo que você precisa, eu vou suprir como seu Deus. E ele disse isso. Jeremias, eu estou com você. Eu vou colocar o que você precisa no seu coração. E aí, diante da queixa, né, das queixas de Jeremias sobre a questão dos ímpios, dos traidores prosperarem, desse povo que cresce e fortalece, que dá frutos, mesmo ele vendo que é só palavra, mas não tem vida, não tem coração no Senhor, e isso ele diz: olha, então faz desse jeito aqui que vai dar tudo certo, faz do meu jeito, Deus, porque seu jeito está demorando muito. Todo aquele que apresenta uma queixa diante de um juiz, ele tem um retorno. Jeremias se chega ao Senhor para apresentar uma queixa. O Senhor nesta hora é como um juiz diante de Jeremias. Olha, Senhor, está aqui, a minha queixa é essa aqui. E eu estou acusando A, B, C, D, por isso, isso, isso e isso. Por quê? Porque isso fere o meu coração. Isso fere a justiça. Isso dói na minha alma. Isso faz com que a minha fé vacile, Senhor. E todo aquele que apresenta diante do Senhor a sua queixa em oração, o Senhor responde. Talvez não seja a resposta que eu e você gostaríamos. Porque quando nós apresentamos uma queixa, quando nós falamos de alguém, o que nós falamos fala mais de nós do que da pessoa. E isso é importante. Quando você for falar de alguém, o conteúdo do que você vai dizer vai falar muito mais sobre quem você é do que da pessoa que você está falando. Isso serve para quem faz fofoca, essas coisas todas assim, né? Gente que gosta de falar da vida dos outros, fazer fofoca e tal. Quando você vai fazer fofoca do fulano, você está me mostrando mais sobre quem você é do que o do fulano. Você está me dizendo que eu não posso confiar em você. Você está me dizendo que se você tiver oportunidade, você vai enfiar uma faca pelas costas da pessoa. Então, quando você fala de alguém, você mostra mais sobre quem você é do que da pessoa. E Jeremias foi colocar sua queixa diante de Deus. E a queixa de Jeremias fala mais sobre Jeremias do que sobre o povo. E isso revela para o próprio Jeremias quem ele é e traz de volta qual é o propósito de Deus para ele. Porque quando Deus responde para Jeremias, lá no verso 5, Deus ele fala como um grande e um verdadeiro judeu, né? Porque quando você faz uma pergunta, o judeu tem a tendência de responder uma pergunta com outra pergunta. Então ele pergunta para Deus por que tais e tais coisas acontecem. E aí Deus responde para ele: se correr com os homens o deixa cansado, como é que você pode competir com os cavalos? Se você tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? O que Deus está querendo dizer para Jeremias aqui? Deus está dizendo para Jeremias, para mim e para você, que o chamado nunca é fácil. O chamado do Senhor para mim, para você, para Jeremias, nunca foi e nunca será fácil. E esse chamado ele pode envolver desafios, sacrifícios, momentos de incerteza na caminhada, ao qual todos nós estamos sujeitos. Vai chegar um momento que você vai ter que sacrificar alguma coisa. Sacrificar o seu conforto, sacrificar uma coisa que você achou que era a verdade absoluta e Deus te mostra que não é, e você vai ter que sacrificar aquilo. Você vai ter que sacrificar às vezes os seus pensamentos.
Você vai enfrentar desafios, porque nada na vida é fácil, irmãos. E os desafios, eles são constantes. E diante de desafios, nós temos momentos sim de incerteza. Pensar, mas será que é isso mesmo? Será que é por esse caminho? E não é ruim você ter momentos de incerteza, de dúvidas na sua vida. Mas o que você faz com a incerteza e com a dúvida, sim, é importante. Se você guardar para você e não falar com o Senhor, você corre um sério risco de se dar mal. Se você começar a querer ouvir apenas o seu coração e a sua vontade, você pode entrar por caminhos errados. Então, se veio a incerteza ou uma dúvida, apresente em oração ao Senhor. Senhor, olha, eu estou com esse problema e eu preciso da tua orientação. Quando o Senhor, Ele chama, Ele fala, olha, se você hoje está correndo com homens, e esses homens já estão te cansando, o que vai acontecer quando você for competir com os cavalos? Se hoje, quando a coisa está tranquila, você já está reclamando, está se queixando e está perdendo o foco daquilo para o qual você foi chamado, e quando as coisas ficarem difíceis? Porque uma coisa é você ver um campo aberto, né? Que nem ele coloca um campo aberto, que você consegue ver tudo e está tranquilo, e você consegue andar sem tropeçar, nem cair e tudo mais. E outra coisa é quando você está num pântano. Você não sabe onde começa, onde termina o pântano, onde tem água, onde tem lama, onde tem mato, está escuro, e você tem que andar por aquilo para chegar do outro lado. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, irmão, é tempo de você se preparar. Porque o nosso problema é que quando as coisas estão boas, a gente relaxa. A gente relaxa, só quer curtir, não está nem aí com a hora do Brasil, né? E vamos viver do jeito que dá, fazer o que dá, e o que não der, beleza, segue o jogo, vamos empurrando com a barriga. E aí quando as coisas apertam, ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Por que, Senhor? E aí a gente começa a contestar Deus. Por quê? Porque a gente não faz o que deveria fazer. Quando ele fala do cavalo, irmãos, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, olha, se a gente está tentando se comparar, por exemplo, com seres humanos, com outros homens, e a gente está cansado, imagina quando a gente tiver que correr com os cavalos, porque o objetivo aqui é levar você para um patamar superior. Deus não quer que a gente viva uma vida, um cristianismo medíocre, mediano. Deus não quer um relacionamento de 5 minutos de oração num dia. Deus não quer apenas que você agradeça na hora de comer o seu café, almoço, janta, mas Ele quer que você separe momentos para ter intimidade com Ele, para conhecer o Senhor. Quando você gostou do seu cônjuge lá atrás e você quis namorar, você não separava tempo para esse cônjuge? Que hoje se tornou seu cônjuge, mas na época era um namorado, uma namorada? É horas. É o tal das horas no telefone. Ah, não sei, você é linda, ah, você é maravilhosa, desliga você, não sei o que. Ficava naquela ladainha. Não é verdade? Tinha tempo, não, né? E ficava naquele negócio. Por quê? Porque você queria ter tempo, você queria ouvir, você queria falar, você queria estar junto, e o tempo nunca era suficiente para o desejo do coração de estar com aquela pessoa que você amava. Por que com Deus é diferente? Nós falamos que amamos a Deus, mas muitas vezes o nosso coração não está longe do Senhor. Por quê? Porque a gente não tem tempo para Deus. Quando namorava sempre tinha conversa, né? Sempre tinha assunto, tudo era assunto. Caiu uma moeda, nossa, caiu uma moeda. Será que ela caiu de pé? Será que caiu de um lado, cara, coroa e tal? Tudo era assunto. Uma formiga passa. Ah, mas essa daqui é pretinha, aquela ali é vermelhinha, aquela não sei o que. Tudo vira assunto para horas de conversa. Por quê? Porque nós dizemos que amamos. Depois de anos de casado,
A gente parece que perde o assunto, não é? Não quer falar, a formiguinha. Pronto, acabou a conversa. Pisou na formiga. A moeda caiu, pega a moeda e põe no bolso, é minha. Nós evitamos, depois de anos, aquilo que nos dava prazer, que era o diálogo, era a conversa, era a interação. Por quê? Porque a gente perdeu o interesse, o amor se esfriou. E isso é um problema, irmãos. É um problema no casamento, é um problema na relação, é um problema com Deus. Porque quando nós falamos que não temos o que falar com Deus, a gente não tem assunto para falar com Deus, 5 minutos de oração, misericórdia, parece que não passa nunca. Porque talvez o seu amor não seja o verdadeiro amor. Talvez Deus ainda esteja perguntando para você, fulano, beltrano, ciclano, você me ama? E você fala assim, Senhor, eu gosto do Senhor. O Senhor me abençoa, o Senhor me guarda, o Senhor não deixa os capirotos chegarem em mim, né? O Senhor bota comida na minha mesa, o Senhor me dá um trabalho, me deu uma casa. O Senhor é gente boa, eu gosto do Senhor. Mas e a relação? Essa relação que é importante. Por isso que Deus está dizendo, olha, eu quero tirar você dessa zona de conforto. Eu não quero que você apenas olhe para os homens e fique se comparando com eles. Eu quero que você cavalgue como os cavalos. E quando pensa no cavalo, irmão, você sabe que um cavalo ele passa de 12 a 18 horas no dia só comendo? Eu falei, rapaz, um cavalo come assim, é? Porque o bicho é forte, né? É uns bichão assim que você olha, é bonito. Eu gosto de ver o cavalo, cara. Eu acho os bichos bonitos, aquelas, né, as crinas, tal, uma imponência que ele tem ali, né? É lindo. E é esse tipo de crente que Deus quer ver. Um crente que tenha características, né? Como a autoconfiança de um cavalo, a coragem, porque cavalo não tem medo. Você já parou para pensar? Essas guerras, esses negócios tudo lá, ó, do outro lado o nego está metendo tiro, está lançando flecha, está fazendo acontecendo e o cavalo está indo, ó. Tem as lanças que o povo bota assim, ó, os cavalos mete o peito nela, vai embora. Eles não têm medo, porque eles sabem o propósito deles é para guerra, é para ir em frente, é para não retroceder, não voltar atrás. Se você vai com um cavalo e tem um penhasco, ele não para, ele pula. E é esse tipo de fé que o Senhor espera de nós. É uma fé que chega num determinado ponto, a gente não volta atrás, a gente vai, a gente se joga nele. O Senhor não falou que vai estar comigo, então eu confio. O Senhor não falou que vai me sustentar, eu confio. O Senhor não falou que vai colocar no meu coração a tua palavra e ela vai transbordar dos meus lábios, então eu confio, Senhor. O nosso problema é que quando as coisas estão boas, estão passando mais ou menos, a gente está tranquilo e a gente fala, não vou orar para quê? Melhor deixar quieto. Ainda tem crente que fala, não vou orar para não ter retaliação do inferno. Misericórdia de crente assim. Está na mão do capeta esse aí. Que fala, não vou orar para o inferno retalhar. Que relação é essa? É mesmo quando fala assim, não vou alimentar meu filho para ele não crescer forte, ir embora, casar e fazer a família dele. Vou deixar ele raquítico aqui, ó, só para manter vivo. É o mesmo tipo de relação. Nós precisamos sair da zona de conforto espiritual. Nós precisamos entender que o propósito de Deus vai muito, mas muito além, irmãos, de algumas programações. Vai muito além de sermos apenas domingueiros no que diz respeito à questão de estarmos na comunidade. Vai muito, mas muito além, irmãos. É uma relação de intimidade que cresce dia após dia e que à medida que ela cresce, nós nos fortalecemos, nós crescemos e nós frutificamos. E frutificamos para a glória de Deus. E a gente precisa entender isso, irmãos. Deus está chamando a gente para um outro patamar de cristianismo. Deus está chamando para uma transformação real e verdadeira na nossa vida. Mas para isso acontecer, muitas vezes a gente vai precisar sacrificar coisas.
Jeremias, ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado para ministrar aquele povo, ao qual muitas vezes o próprio Deus falou: para de orar por eles. Já parou? Deus manda você, ó, você vai pregar para esse povo. E aí quando você começa a pregar, chorar, interceder, Deus fala: para. Para porque não está dando, mano. Você quer o bem desse povo, mas o povo só quer o mal, porque Deus não abençoa um povo pecador. O povo faz tudo que é errado. Adora outros deuses, mata os próprios filhos como holocausto para Moloque, para Astarote, para Baal, outros deuses. Como é que você pede para Deus abençoar um povo assim? Mas esse era o chamado de Jeremias. Jeremias viveu esse chamado por 40 anos, irmãos, mas nenhuma pessoa se converteu. Se nós olhássemos o ministério de Jeremias hoje, nós diríamos: esse é um pastor fracassado. 40 anos de ministério, não tem um membro no corpo da igreja? Já imaginou? 40 anos o cara pregando todo dia. E ele era perseguido, ele era humilhado, ele era afrontado. A família dele se colocou contra ele. Deus falou para ele: você não vai casar, Jeremias, você não vai ter filho. São coisas que muitas vezes dá um choque. Imagina, de repente você tem um sonho de ser pai, de casar e ter uma família, e Deus fala: você não vai casar, você não vai ter filho. Mas Senhor, por quê? Deus vai explicar lá na frente por que ele não vai casar e não vai ter filho. Porque ele vai falar: todo esse povo aqui, vai morrer, vai ficar jogado na rua aqui, porque não vai ter nem lugar para enterrar tanta gente, vão se tornar alimento de abutres e cachorros. E eu não quero isso para a sua família, não quero isso para uma esposa ou para um filho teu, porque é esse o futuro desse povo. Você é o meu profeta, eu vou estar com você, eu vou te proteger e eu vou te sustentar. Mas tem coisas que você não vai poder desfrutar. Você não vai desfrutar de uma família. E a família que você tem hoje vai te trair. Vai ficar do lado dos outros. E aí eu penso no Jeremias, numa das outras queixas dele, lá no capítulo 20, que Jeremias fala assim, lá no capítulo 20, verso 7: Senhor, tu me constrangeste, e eu me deixei constranger. É mais forte do que eu, e prevaleceste. Agora eu sou motivo de zombaria todos os dias. Todos riem de mim. Pois sempre que abro a minha boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Esse é o verso 8, tá? Ele se tornou piada no meio do povo. Mas se eu digo que nunca mais mencionarei o Senhor e nem falarei em seu nome, a sua palavra arde como fogo no meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Esse é o retrato de alguém que sabe do seu propósito, sabe do seu chamado, que se tornou um motivo de piada, humilhação, diante de todas as pessoas, porque prega aquilo que é palavra de Deus. E se ele, às vezes a gente cansa de algumas coisas, e ele fala: se eu tentar não falar da tua palavra, porque o Senhor colocou ela no meu coração, ela arde como fogo nos meus ossos e queima o meu coração, e eu não consigo conter. É impossível eu não falar do Senhor. É impossível eu ter algo dentro de mim que me faz tão bem como pessoa e eu não querer compartilhar isso com outros, por mais que os outros não entendam. Meu irmão, minha irmã, você é chamado do Senhor. E correr com cavalos implica em enfrentar desafios, em superar obstáculos e perseverar na fé. Mesmo quando a jornada é difícil. Correr com os cavalos quer dizer buscar um relacionamento de intimidade com Deus,
confiar nas orientações do Senhor, seguindo o propósito que Ele tem para nós. E isso vai exigir de nós coragem, sacrifício e uma fé persistente. Talvez alguns de nós venhamos a desistir no meio da caminhada. Isso não invalida o amor de Deus por você, porque existe sempre a oportunidade de nos arrependermos. Teve uma frase que eu vi essa semana do C.S. Lewis que diz que as pessoas não vão para o inferno porque pecaram, mas elas vão para o inferno porque não se arrependeram. E esse é um grande problema. Quando Jesus ele veio, a mensagem de João Batista é: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E quando Jesus começa a ministrar, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O pecado faz parte de quem nós somos. E ele vai nos levar para o inferno se não houver um arrependimento da nossa parte. Nós precisamos descobrir o nosso chamado. Nós precisamos colocar o nosso chamado em prática. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus está nos chamando para correr com os cavalos. Nós precisamos entender que o tempo de tranquilidade é o momento de se preparar para os grandes desafios que estão por vir. E depois que você passar pelos desafios, agradeça ao Senhor porque passou e desfrute de um tempo de bonança se preparando para os próximos desafios. Porque a nossa vida é assim, irmãos. Vem uma luta e a gente atravessa. E aí dá aquela abaixada na adrenalina. Parece que agora sim, né? Está tranquilo. Mas essa tranquilidade é um momento para você respirar e se preparar para o próximo desafio. É quando a gente lê o texto de Eclesiastes 3, que ele fala do tempo, que tem um tempo para cada coisa, tem um tempo de chorar e tem um tempo de sorrir. O tempo de sorrir é o tempo que você desfruta do sorriso, mas se prepara para enfrentar os tempos de choro. E enquanto você chora, você lembra que você se preparou sorrindo e que o tempo de choro também vai ter um fim. E depois que o choro terminar, a alegria vem novamente. São as fases que nós vivemos na nossa vida. E nós precisamos aprender a viver cada uma delas da melhor forma possível. Então, querido e querida irmã, o Jeremias, e eu gosto muito do livro de Jeremias, viu? Eu li não sei quantas vezes já esse livro do Jeremias. E é sempre uma grata surpresa passar alguns dias e horas compartilhando com Jeremias das aventuras que ele viveu com o Senhor, aonde o Senhor nunca o abandonou, o Senhor sempre esteve com ele. E é um desafio para mim colocar diante do Senhor as minhas queixas, colocar diante do Senhor as minhas dúvidas de coisas que eu não entendo. Senhor, eu não entendo muitas vezes a tua justiça. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu não entendo, porque é uma limitação minha, então eu quero colocar diante do Senhor para aprender. Senhor, eu não entendo muitas vezes a tua graça, porque a graça eu acho que ela é só para mim. Mas quando o Senhor age com graça e misericórdia também na vida de outros, que eu não agiria por causa da minha justiça, eu também não entendo a graça. Como é que o Senhor pode salvar alguém desse jeito? Só porque ele se arrependeu? Né? Muitas vezes a gente faz isso. Só porque ele se arrependeu, ele não vai receber o castigo? É graça. Graça da qual eu também não merecia, mas houve um momento em que eu fui convencido pelo Espírito a me arrepender, porque eu também não merecia. E nós somos assim. Nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da justiça, mesmo que a gente não entenda, mas elas são necessárias para nós. Eu te convido a orar nessa hora comigo.
a colocar diante do Senhor. Talvez você tenha as suas queixas. Hoje é o dia de você colocar essas suas queixas diante do Senhor. É o dia de você colocar ao Senhor: olha, isso aqui tem afetado a minha fé, tem feito com que eu vacile na minha fé. E por quê? Porque eu não entendo. E eu gostaria que o Senhor pudesse me esclarecer essas coisas e me fazer voltar a enxergar o Senhor novamente. Porque a maioria das vezes, quando eu entro diante do Senhor com esse tipo de queixa, é porque os meus olhos se desviaram do Senhor. Eu perdi de vista o meu propósito e o meu chamado. E eu preciso voltar a enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, bendito é o teu nome. Graças nós te damos, porque sabemos que não temos mérito algum, Senhor, em estarmos aqui, em desfrutar dessa preciosa palavra que nos foi banqueteada nessa manhã, porque nós sabemos, Senhor, que carregamos muitas vezes em nosso coração queixas, reclamações e murmurações, porque tiramos os olhos do Senhor e começamos a enxergar as circunstâncias. Assim como Pedro, quando ele sai do barco e ele olha para o Senhor, olhando para o Senhor, ele tem a certeza de que pode andar sobre as águas. Quando ele começa a dar atenção para as coisas ao seu redor, ele tira os olhos do Senhor e começa a enxergar as circunstâncias. E as circunstâncias fazem com que Pedro afunde. Até o momento em que ele clama pelo Senhor e o Senhor estende a mão, pega a mão de Pedro e o levanta das águas novamente. Talvez nós estejamos afundando, Senhor, olhando para onde não deveríamos e permitindo, Pai, que inveja, cobiça e outros sentimentos cresçam dentro de nós e nos afastem do propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós temos a certeza no coração de que somos chamados do Senhor, de que o Senhor nos separou antes mesmo de formarmos no ventre da nossa mãe e nos chamou com propósito e sentido para a nossa vida. E nós precisamos resgatar isso, Senhor. Resgatar esse chamado, resgatar esse propósito do Senhor para as nossas vidas, para que possamos glorificá-lo em todas as circunstâncias. O Senhor sonda a mente e coração. Assim como Jeremias disse, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê e o Senhor prova o nosso coração e os nossos pensamentos. Eu rogo ao Senhor para que, em nome de Jesus, nós possamos ser aprovados pelo Senhor. E que essa aprovação nos leve a uma intimidade maior com o Senhor, nos leve a uma transformação de mente, de coração, de atitude, para que a nossa vida possa gerar frutos e frutos que permaneçam, porque foi esse o chamado de Jesus para nós, para darmos fruto e fruto que permaneça, porque nós não escolhemos Jesus, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos separou, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos capacita, e é nele que nós queremos descansar o nosso coração. Que o amor de Deus e que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo se derrame sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um. Vão em paz em nome de Jesus. Se você olhou aqui hoje e sentiu falta de algum irmão, liga para ele, liga para ela, faz uma visita no decorrer da semana, diz para ele ou para ela o quanto ele faz falta, ela faz falta, que nós os amamos. E você fica firme nas suas lutas, permaneça com a sua fé inabalável no Senhor, porque Ele é contigo em todas as circunstâncias. Deus abençoe, queridos.